também a vida do nosso diácono William, que passou por aqui. Deixar um versículo, se encontra Marcos, no capítulo 4, e o 37 diz assim: o barco de madeira que já se enchia de água, e ele estava na polpa sobre a almofada, despertando, dizendo: mestre, não tema, não importa que perecemos. Glória a Deus. Interessante, meus irmãos, que quando a tempestade chega na minha e na tua vida, a gente só deixa para chamar Jesus nas últimas horas. A gente deixa para chamar Deus na hora, pede socorro no finalzinho. Imagine Pedro, João, Tiago, tudo no barco lá, tudo acostumado, pescador, e ali viu uma tempestade. Aquela tempestade não era como sempre, uma tempestade diferente, mas sempre no meio teve uma pessoa mais sabida do que outra. Imagina ele se dizer: não, Pedro, melhor chamar Jesus. Não, deixa que eu resolvo, deixa ele dormir lá um pouquinho. Jesus deve estar muito cansado, deixa ele dormir lá. Pedro, vamos chamar Jesus para resolver esse problema. Não, vamos resolver com as nossas próprias forças. Muitas vezes eu e você quer resolver com as nossas próprias forças e deixa de chamar o mestre nas últimas horas. E Jesus está lá no meio do teu barco, uma almofadinha, só relaxando na história. Chame Jesus para resolver o problema antes que seja tarde. Amém? Porque também Jesus pode resolver, porque para Deus nada é impossível. Mas o bom é chamar Jesus quando a tempestade começa. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Sou feliz pela vida dos irmãos. Peço perdão aos irmãos pela hora, não vai dar mais tempo. Que Deus abençoe. Nosso pastor presidente, está com a sua oportunidade para orar o pregador. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço que a igreja fique em pé, vamos orarmos pelo servo do Senhor. E daqui a pouco eu tenho algo para falar para a igreja. Amém? E assim oramos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, te apresentamos o teu filho, nosso presbítero George, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, assim como o Senhor tem usado, Senhor, em outros lugares, Senhor, que nessa noite, Senhor, não seja diferente, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, faz a tua vontade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A palavra oficial já foi lida, mas eu queria ressaltar com os irmãos que abrir as nossas Bíblias em Êxodo, o livro do Êxodo. Só vamos ler 2 versículos e a igreja senta logo em seguida. Êxodo, capítulo 3, aleluia. Os versículos 7 e 8 apenas. Que diz assim a palavra do Senhor: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus desertores conheço o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Você diz amém? Poder sentar. Aleluia, glória a Deus. Creio que nessa noite o Senhor irá falar comigo e contigo nessa noite. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu queria te dizer que você poderia estar em qualquer outro lugar. Aleluia. Eu poderia estar, sim, poderia, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu.
tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com
profetizar para a tua vida que esse ano de 2024 será o ano, aleluia, de cumprimento das promessas do Senhor. Você não entendeu? O ano de 2023, igreja, Deus prometeu e prometeu. Eu profetizo para a tua vida, meu presbítero Fernando, pastor, demais irmãos, que esse ano de 2024 será o ano, meu irmão Rodrigo, de cumprimento das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Eu quero estar aqui, quando me expressar em alguns minutos, louvar a Deus pela vida dos ministros que estão em minha retaguarda, a igreja em si, os obreiros, a comissão. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha irmã. Aleluia. E pela vida da minha filha, Yasmin, e em especial, igreja, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amém? E sabemos que o maior primeiro ministério é a nossa casa. Não esqueça disso. E enquanto, meu pastor, eu tenho 2 minutos apenas, o homem controla a mulher, né, em partes. A mulher se desrata, agachar. Meu irmão viu uma agachar. Aí quando ele olha, quando pega o freio, para aí, né? No meu caso é o contrário. Dependendo de mim, toda semana eu quero estar comprando livro. Aí a mulher diz, olha, peraí, calma. O que eu vou dizer aqui, igreja, eu queria estar na nome de Caxias, mas eu vou estar em cima de um trio, dizer isso aqui. Quando Deus quer nos presentear, meu presbítero Fernando, Ele não nos dá presente, meu irmão Rodrigo. Ele nos dá pessoas. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você venha valorizar cada vez mais, meu irmão William, aquela pessoa que está ao nosso lado. Porque Deus, quando quer abençoar alguém, Ele não dá um terreno, Ele não dá uma casa, Ele não dá um carro. Não. Vou seguir Deus aqui nesse lugar. Ele nos dá pessoas. E eu quero dizer para a igreja que minha esposa é muito importante para a minha vida, minha família. Mas eu quero me aprofundar em um tema, em um texto, que um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que é um lugar onde Deus se manifesta para Moisés. O versículo que ora lemos, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz: e disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus executores, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia. Falar de Moisés não é muito simples, que nem muitas pessoas acham, pensam. Mas quando lemos que o livro do Êxodo, no grego, quer dizer saída, esse livro, igreja, ele trata do acontecimento, meu pastor, mais importante do povo de Israel. Porque foi o momento em que o povo estava saindo do jugo do egípcio. E Deus escolhe agora um homem. Mas antes de chegar nesse homem, é necessário falar aqui que no capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aberta, por gentileza, veja aí, capítulo 1 e o verso número 5. Se você ler, você vai entender que os que descenderam de Jacó, aleluia, foram 70. Leia aí, por gentileza, se não foi 70. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. E como é que Deus agora fala para Moisés, que estava vendo e ouvindo a aflição do seu povo, e agora desce para livrar o povo do jugo dos egípcios? Mas só era 70. É necessário dizer aqui que
Aleluia, glória a Deus. Se você ler lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12, Deus vai dizer, é uma promessa que Deus fez a Abraão, igreja. Deus vai dizer: mas do céu lhe bradou um anjo e disse, não, esse aqui não, perdão. É o Êxodo 26, o verso de número 4, que diz: farei da tua descendência mais numerosas do que as estrelas do céu. Uma promessa lá atrás que o Senhor fez a Abraão, e agora Deus vai se utilizar a igreja de 70 pessoas apenas. E o texto, capítulo 1, se você ler, você vai entender que os filhos de Israel, a Bíblia diz que foram fecundos, ou seja, foram férteis. Teve filhos e filhos e filhos, e apropriação. E o texto vai dizer que no Egito se levantou um rei, o qual não conhecia José. Está no texto. Vai dizer que esse rei que se levantou não conhecia José. E ele, vendo um povo missionário crescendo daquela forma, ele diz, o rei do Egito diz ao seu povo: olha, os filhos de Israel estão multiplicando muitíssimo, estão se tornando mais fortes do que nós. Entendemos essa passagem, irmão Rodrigo, como simples estalar de dedos, porque Deus, com 70 pessoas, forma um povo. E aquele faraó colocou os egípcios para escravizar o povo de Israel. Essa é só a introdução. Colocar o seu jugo sobre o povo de Israel. E a Bíblia relata que eles faziam tijolos, carregavam suas cargas, as pirâmides que a gente vê hoje em dia, segundo os livros extra-bíblicos, não está na Bíblia, as pirâmides. Foi sangue hebreu, igreja, para levantar aquelas pirâmides, pedra por pedra. E o interessante é que aquele homem, ele agora, aquele rei, ele agora desencadeia uma obra miraculosa de matar todas as crianças do sexo masculino. E observe, minha missionária, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, é desde o seu nascimento até sua morte. A Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, foi escondido no cesto. Quando o homem adulto, ele matou um egípcio, correu para o deserto para se esconder. Ele roga ao Senhor para que o Senhor lhe mostrasse a sua glória. O Senhor disse: olha, Moisés, tu vai ficar na fenda de uma rocha, escondido. Tu vai ver só a minha costa, a sombra das minhas costas. Está na Bíblia. E quando ele morreu, a Bíblia diz que o Senhor sepultou, e até o dia de hoje ninguém sabe onde está. Ou seja, Deus viu, igreja, que Moisés gostava tanto de se esconder, e escondeu ele também. Mas o propósito de muita gente é ser reconhecido aqui na terra pelos homens. Moisés, o resto de sua vida, meu presbítero, foi escondido da humanidade, mas não para Deus. Alguém não pode dar nada por mim e por você. Alguém tenta ocultar o meu e o teu brilho. Mas tem uma coisa, aleluia, glória a Deus. O que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, igreja, o homem dessa terra não contempla. Deus traça planos, caminhos que nós ainda não entendemos. Quando lemos lá em João capítulo 5, e o versículo 46, a Bíblia diz que toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Você tem algum argumento, meu irmão, na Bíblia? Tenho, vou dizer agora. João capítulo 5, versículo 46, Jesus diz: Moisés, quando escrevia a meu respeito, quando Moisés escrevia, ele escrevia a meu respeito. Se vós creis que Moisés também criam em mim. Jesus está dizendo aqui que Moisés escreveu de Jesus. Se o povo do tempo de Jesus acreditasse em Moisés, tinha também acreditado em Cristo. Mas com essa breve introdução, eu quero falar de algo que está ardendo no meu coração nessa noite, e eu creio que vai arder no teu coração também.
Deus fala com Moisés, igreja, no meio de uma sarça. Mas os tempos que nós vivemos não é diferente. Porque para os judeus, segundo a tradição, a árvore considerada para eles, a árvore rainha, era a oliveira. E por que Deus escolhe? Escute isso aqui. Por que Deus escolhe, meu irmão Rodrigo, uma mera sarça, um espinheiro sem nenhuma utilidade? Aí eu pergunto ao Senhor por quê. Aí Paulo me respondeu, Paulo disse, rapaz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Paulo diz, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Agora eu entendo porque Deus escolheu a mim e a você para envergonhar os sábios. Tem muita coisa que a gente não entende e nem precisa entender. Pessoas indagam por que a senhora está sentada nessa cadeira. Pessoas indagam ao Senhor por que o presbítero Fernando está naquela cadeira. Por que o pastor está naquele lugar? Sabe por quê? É porque Deus escolhe, aleluia, as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Tem muito sábio aí, pastor. Muito sábio. Mas Deus escolhe aquele que não sabe. Não sabe de nada. É assim que Deus trabalha na minha e na tua vida, igreja. Mas não fugindo da minha linha de raciocínio, falar de Moisés é falar da primeira pessoa que Deus, aleluia, lhe revelou e lhe confiou a mensagem do Evangelho. A revelação do Senhor, a primeira pessoa a receber foi Moisés. Quando você vê lá em Atos capítulo 7, a igreja não fica confusa não, vou falar bem devagarzinho. Quando você lê lá em Atos capítulo 7, versículo 22, a palavra do Senhor diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras. Ou seja, Deus usa quem está no sítio, minha irmã Cícia, que não sabe de nada, usa. Mas Ele usa mais ainda quem estuda a palavra, que medita na palavra. Moisés foi responsável por quase um terço da Bíblia. Quando vemos Paulo também sabia. Paulo frequentava as universidades de Tarso, foi instruído aos pés de Gamaliel, escreveu simplesmente 13 cartas. Quase metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Perceba, Deus pode te usar, me usar, pode. E usar irmão do sítio, pode. Mas Ele vai te usar ainda mais se tu estudar a palavra, tiver auxílio de alguns livros bíblicos. E Moisés não foi uma pessoa qualquer, não. Capítulo 1, versículo 3, veja aí, por gentileza. E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Mídia. Aleluia. Chegando no monte de Deus, o monte Horebe. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, no lado oeste, ou seja, lá atrás do deserto. Deus já estava moldando Moisés para liderar o seu povo. Mas alguém pode dizer, meu irmão, mas não era demais, sim. Mas Deus já estava moldando o seu caráter para instruir aquele homem, o pastor, a colocar aquela ovelha, aquele algo que sai fora do lugar, a colocar para o lugar. Muitas das vezes é assim. Deus bota aí você na frente de uma obra, na frente de uma comissão, na frente de um grupo de varão, na frente dos jovens. Aleluia, glória a Deus. Deus está te moldando. Moldar em Deus, o exercer a obra em nossas vidas de Deus às vezes é doloroso e dói. Mas, como eu falei, esse ano 2024 é um ano de cumprimento das bênçãos do Senhor em tua vida. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, no verso 2, que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Eu vou mostrar para você na Bíblia
Bíblia que esse anjo era o próprio Deus. E o que chamou a atenção de Moisés, meu pastor, não era o simples fato de aquela sarça estar pegando fogo. Não. Se você ler o texto, você vai entender o que chamou a atenção de Moisés, igreja. Era de ela estar em fogo, o fogo está nela, e o fogo não consumia aquela sarça. Aleluia, glória a Deus. E por que logo uma sarça? Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus não precisa de um grande pregador para trazer uma grande pregação, não. Sabe o que Ele precisa? De uma sarça no lugar certo e na hora certa. Aleluia. É assim que Ele quer nos usar e te usar. E o texto vai dizer que apareceu um anjo. Na tua Bíblia, se você ler aí por gentileza, vai estar um A maiúsculo. E aí, igreja, era uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus. Aleluia. Toda a Bíblia, como eu agora falei, ela aponta para Cristo. E ele viu aquela sarça, e o fogo que estava nela não consumia. Aleluia, glória a Deus. Então disse consigo mesmo: irei até lá e virei para ver aquela grande maravilha, porque a sarça se não queima. Moisés estava no deserto. Olhe para cá, vou falar que meu pastor Samuel fala. E o contexto que nós agora lemos é um deserto, meu presbítero. E se você perceber, no deserto tem muitas sarças ressecadas, um espinheiro. Na região que ele estava, perceba, era o que mais tinha era sarça. O que era mais comum, meu irmão, dele ver, era pegar fogo e desaparecer. Mas o que chama a atenção dele, o que faz ele voltar para trás, voltar e olhar e ver, é porque o fogo que estava nela, aleluia, glória a Deus, não estava eliminando aquela sarça. Você não entendeu, não foi? Tem pessoas lá fora que veem você enfrentando cada luta, e assim, eu quero ver se ele não cai, eu quero ver se ela não cai. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus que arde dentro de mim e de você, Ele não destrói, Ele nos fortalece a cada dia. Ele fortalece a cada dia. O fogo na vida do crente é algo sobrenatural, é algo. A Bíblia diz que quando o Senhor, veja aí o verso 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Quem estava no meio da sarça? Deus. Então, o anjo do Senhor que estava no meio da sarça era o próprio Deus. E o texto vai dizer que quando Deus viu, primeiro Deus vê, para depois eu e você ver. Tem coisa que Deus está contemplando lá em cima e depois Ele revela a mim e a você. O texto vai dizer que Deus, quando viu que ele se voltava para ver, isso aqui é forte, querido. Deus, no meio de uma sarça, chamou ele e disse: escuta isso aqui, Moisés, Moisés. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ele não me conhece ainda, mas eu vou mostrar que eu conheço ele, chamando pelo nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés. É assim que Deus faz. O único homem na Bíblia, o único profeta na Bíblia que Deus repete o seu nome por 7 vezes é Samuel. Pode ler 1 Samuel, você vai ver na mesma noite. Deus chama o nome de Samuel por 7 vezes. Imagina só. E aqui Deus disse: Moisés, Moisés. Tem muito Moisés hoje em dia que acha que tudo que ele faz, o mérito é dele. Muitas das vezes quer quebrar, vamos dizer assim, alguns protocolos. Aí que o Senhor aparece e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés.
Aleluia, glória a Deus. Porque o lugar que tu estás, Moisés, é terra santa. O que chama a atenção nesse versículo é que o lugar não era santo porque algo tinha acontecido naquele lugar e o Senhor disse: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O lugar só se tornou santo porque Deus, Jesus, estava presente naquele lugar. Temos que tirar, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes nossa sandália da arrogância. Vem primeiro para mim. A espada que corta para fora, corta também para dentro. Temos que tirar diversas vezes essa sandália que nos dá um gostinho de querer ser mais do que o nosso irmão. Aí o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus continuou dizendo a Moisés: não te chegue para cá. O verso 6 que diz: disse mais o Senhor a Moisés: eu sou o Deus de teu pai. Você vai entender porque Moisés se escondeu, se ocultou quando o Senhor falou isso. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O meio teu Deus, igreja, ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Porque cada uma dessas pessoas que eu citei, que a Bíblia nos relata, se fosse meramente pessoas que tivessem morrido, dizia: eu era o Deus de teu pai, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Mas crente que tem promessa, aleluia, glória a Deus, se encontra com o Senhor. Quando lemos lá em João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou. Então, esse paralelo entre esses versículos, Jesus está se revelando, igreja, aleluia, a Moisés como eu sou. Disse ainda: certamente vi a aflição do meu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus está vendo, igreja, a tua aflição. Eu não sei em que deserto tu se encontra, eu não sei em que prova você está passando, mas eu tenho a convicção de que esse deserto não é a mão de Satanás, não, viu? Aleluia, é Deus te moldando nesse deserto, é Deus te fazendo te encontrar contigo mesmo, é Deus fazendo com que você olhe, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, para aquela saça. Muitas das vezes insistimos com algo que não é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas eu venho nessa noite dizer para a tua vida que assim como o Senhor até aqui se manifestou na vida de Moisés, se revelou para Moisés, aleluia, glória a Deus, disse palavra a Moisés que em uma ocasião eu e você enfrenta no deserto, gostaríamos de escutar de alguém: eu sou o Deus de teu pai. Deus nessa noite, igreja, está dizendo que Ele é teu pai. Ele está contigo nesse deserto. O texto ainda vai dizer: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi, aleluia, glória a Deus, o seu clamor, e por causa dos seus desertores. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vi e ouvi. Quando lemos na Isaías capítulo 59, versículo 1, está escrito: porque a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, não está, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Chegamos na igreja muitas das vezes sem força até para orar, mas você com a tua boca fechada, aleluia, Deus ainda contempla o teu coração. Deus está escutando os teus pedidos.
Deus está vendo. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer, igreja, aqui. Aleluia, glória a Deus. Vi a aflição, sofrimento do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, o seu grito. Quando Agar estava no deserto, meu presbítero Fernando, o anjo apareceu e disse: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Você não entendeu? Deus está ouvindo o teu clamor. Muitas das vezes percebemos que nosso irmão está abatido, está fraco. Muitas das vezes não sabemos como chegar àquele irmão, mas é para você que está ouvindo essa mensagem. Deus está ouvindo o teu grito de socorro. Não sei em que área, se espiritual, se financeira, se ministerial, não sei. Mas o que eu sei é que a presença do Senhor, assim como esteve naquela sarça, naquele espinheiro sem nenhuma utilidade para muitos, Deus vai manifestar a sua glória na tua vida, que pessoas vão ficar abismadas. Creia nessa palavra. O verso 8 que diz: por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra uma terra boa, aleluia, e ampla, terra que mana leite e mel. Tem momento, pastor, na vida de um crente que não é o fato dele seguir a Jesus que ele vai estar livre de perseguições, de angústias, escassez. Não. Mas Deus nessa noite está se compadecendo. Aleluia. Deus está se inclinando para o teu clamor. Quando a Bíblia diz que por isso desci, aleluia, glória a Deus. Quando Deus desce, algo tem que acontecer na minha, na tua vida, igreja. É interessante falar aqui que lá em, já irei concluir, quando lemos lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, a palavra do Senhor diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Eu quero dizer para você, aleluia, glória a Deus, o Senhor, quando o Senhor abençoa uma pessoa, aleluia, glória a Deus, isso aqui não tem na internet não. Quando o Senhor abençoa uma pessoa e aquela pessoa começa a colher 100 vezes mais, é porque aquela pessoa um dia semeou. Você que tem semeado, aleluia, glória a Deus, você que tem semeado na obra do Senhor, você que não tem a mão mirrada para a obra do Senhor, Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Como irmãos, tem algum respaldo bíblico que Jesus, ele abençoa alguém 100 vezes mais? Tem, vou dizer agora. Se você quiser olhar a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, o versículo 23 em diante, Jesus fala algo que chama a atenção de qualquer um. Jesus diz, minha missionária, que tão somente eu e a senhora fazer a obra aqui na terra, vamos ser recompensados como no céu. Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus olha ao redor e diz aos seus discípulos: quão difícil é para os que têm sua riqueza entrar no reino de Deus. E eles ficaram de sobremodo espantados. Porque para os discípulos e igreja, a pessoa quando é abençoada financeiramente, é Deus que está com a mão estendida. Muitas das vezes não é. Tem momento na vida de um homem que o Senhor não é que leva um homem. Quando
Satanás, a Bíblia diz que levou o Senhor ao pináculo do templo. Ou seja, tem lugar que não é Jesus bota o homem não. Satanás bota o homem lá no topo também, para concluir ligeiro o templo. E o Senhor diz mais uma vez: filhos, aleluia, glória a Deus. Quão difícil é para aqueles que confiam em sua riqueza entrar no reino de Deus. E os discípulos dizem um para o outro, diz assim: pastor, mas quem poderá ser salvo então? Aí Jesus diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus não é, porque para Deus tudo é possível. Aí Pedro, sempre ele, já estou caminhando para o final, Pedro diz: mas Senhor, deixamos tudo para te seguir. Pedro estava dizendo: olha, se os ricos vão entrar no céu, mas nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus diz, igreja, essa palavra tem uma finalidade, não? Jesus diz: em verdade lhes digo que qualquer um que tenha deixado seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, seu pai, seu filho, seu campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, está no texto, se você ler, está no texto, que não receba no presente 100 vezes mais. E o detalhe, aí ele reforça no texto dizendo: com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Deus está dizendo: olha, foi você, aleluia, glória a Deus, está fazendo a obra, está dedicando a Ele e ao Evangelho, nós vamos ser abençoados 100 vezes mais. O detalhe, viu, com perseguição. Isso é uma promessa. Mas no mundo por vir a vida eterna. Que Deus venha continuar sempre abençoando a tua vida. Eu tenho fé em Deus, que tudo aquilo que tu semeasse na obra do Senhor, que seja um versículo, que seja uma moeda, tudo aquilo que tu tem disponibilizado para a obra do Senhor, eu estou cheio de Deus para dizer para você, meu irmão Rodrigo, que o Senhor vai te abençoar 100 vezes mais. Eu creio nessa palavra, quem recebe é eu creio nessa palavra. Perdoe, passei alguns minutos, mas que Deus venha continuar nos abençoando e que esse ano de 2024 seja um ano, meu presbítero, de uma colheita farta na vida dos irmãos, amém? Cada um trabalha, sabe da luta que enfrenta, mas vai ser grande coisa na nossa vida que Deus vai fazer, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que essa palavra